Irmãos, nós temos conversado ao longo dos últimos sermões a respeito da vida missionária da igreja, da importância de nós percebermos essa missão que a igreja tem. Não como uma missão opcional ou como uma igreja que pode ou não fazer missões, mas como parte integrante da essência de toda a igreja que se proclama a igreja de Cristo. A igreja é, por essência, missionária. Ela é uma igreja que proclama o Evangelho. Deve ser, então, espontâneo da igreja essa prática de pregar o Evangelho. Por algumas pregações, que você pode até conferir aí as gravações no canal da igreja, nós falamos sobre lições missionárias, aprendemos com alguns personagens bíblicos, lições sobre a caminhada missionária, a importância de pregarmos o Evangelho, o porquê de fazermos isso. Mas às vezes quando a gente começa a falar sobre os esforços missionários da igreja, os esforços evangelísticos da igreja, a gente corre um risco, que é o risco de tratar esse assunto como se fosse algo que a gente precisa simplesmente sentar, planejar e executar. Como se precisasse, então, marcar na agenda, ter uma série de estratégias específicas e executar essas estratégias. Como se existisse um curso específico que capacitasse total e completamente o indivíduo a ser um evangelista, um missionário ou um cristão por essência. Mas a gente não pode esquecer que, embora sim exista, por exemplo, o seminário que forma um pastor, o pastor não se faz no seminário. Assim como existem cursos de evangelismo que formam evangelistas, o verdadeiro evangelista e missionário não se forma nesses cursos. O verdadeiro ensino, a verdadeira essência que precisa existir para realizar a tarefa missionária dentro da igreja é o Espírito, é a presença de Deus. Essa não é uma tarefa técnica, humana, de esforços humanos. Ela é uma tarefa espiritual, onde os homens são instrumentos de Deus para executar essa tarefa espiritualmente. O que eu quero dizer não é que é desimportante a gente se preparar. A gente pode sim se valer da comunicação, da linguagem, de elementos visuais, de materiais, de cursos de capacitação. Tudo isso pode ser feito. Mas um homem, uma mulher extremamente capacitada, sem uma vida espiritual condizente com aquilo que ele vai pregar, ela é extremamente ineficiente. Um indivíduo que sem capacitação nenhuma, sem técnica nenhuma, sem um pensamento contemporâneo ultra desenvolvido, mas cheio do Espírito, é 100% mais eficiente do que aquele totalmente capacitado. Porque essa é uma tarefa espiritual. Então a gente, quando fala de missões, da tarefa missionária, da vida missionária da igreja, a gente não pode tratar isso então de forma fria ou de forma simplesmente sistemática. Mas isso deve ser secundário, a gente deve tratar isso de maneira espiritual. E deve perceber a realidade espiritual da missão. E é sobre exatamente isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Falar de missões de uma perspectiva espiritual. A realidade espiritual do trabalho missionário da igreja. O problema é que, infelizmente, muitas vezes, a espiritualidade ela é associada a uma irracionalidade. Ou você é espiritual, ou você é racional e organizado. Porque a gente associa espiritualidade a espiritualismo, que esse sim é um problema. A gente pensa que fazer missão espiritualmente é simplesmente, não, é aqueles que vão sem preparo nenhum, não se importa, vão só fazendo e acabam fazendo coisas que saem mal feitas, não faz um trabalho organizado, não pensa uma estratégia de impacto, e não é verdade. O indivíduo espiritualmente capacitado, ele vai considerar todas essas coisas, justamente porque Deus é um Deus que preza pela organização, por uma boa estratégia, mas esse não é o ponto de partida, essa não é a premissa é uma vida no Espírito. Então, nem muito do lado de lá, nem muito do lado de cá. Nem só capacitação técnica e nenhuma presença do Espírito, nem um espiritualismo que fala assim, não, eu não preciso nem preparar a pregação, eu abro aqui, o Espírito fala e eu falo para os irmãos. Nem o extremo de lá, nem o extremo de cá. A própria palavra fala, e o próprio Paulo nos ensina, e nós vamos falar a partir de uma das cartas de Paulo hoje, ele nos ensina lá em Romanos, por exemplo, que nós devemos viver o culto racional. Um ato espiritual, o ato de culto, mas de maneira racional. O próprio Paulo, na sua vida, ele é um exemplo disso. Um homem estudado, um homem culto,
mas que jamais deixou que isso fosse maior do que a presença de Deus na sua vida. Ele não era impelido pelo seu conhecimento pessoal, mas Atos, por exemplo, fala que o Espírito constrangeu a ir a um lugar, a falar com tal pessoa. Era o Espírito que conduzia a vida desse homem e desse missionário de Deus. E a gente vai falar hoje sobre a realidade espiritual da missão a partir de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Eu quero convidar você a abrir comigo em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20. Acompanhe a leitura que eu farei aí na sua Bíblia e preste muita atenção em cada uma das palavras que esse texto nos fala. E diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar? Deus, nós lemos a sua palavra, estamos aqui, ó Deus, nessa noite, porque o Senhor mesmo nos trouxe, pelo seu Espírito nos impeliu a vir até aqui. O Senhor também, ó Pai querido, moveu o coração de cada um que nessa hora assiste, acompanha essa transmissão, porque o Senhor deseja nos ensinar, nós cremos nisso. Então ministra, Deus, nosso coração. Não permita que nós desperdicemos esse tempo com qualquer outra distração, com qualquer outra coisa que senão a sua palavra, ó Pai querido. Que o nosso tempo seja investido no conhecimento da sua palavra nesse momento. Que nós possamos aproveitar do banquete que o Senhor nos serve nessa noite. Não para o nosso corpo físico, mas muito mais para a nossa alma, que nos fortalece por completo, que nos permite crescer no Senhor, aprender do Senhor. Fala, Senhor, através da minha vida, apesar de mim. Usa, Senhor, a minha vida com poder, com misericórdia, com graça. Me ensina também, ó Pai querido, enquanto eu ensino aos meus irmãos, pelo poder do Teu Espírito. Cuida de nós, fala com a Tua igreja, traz a nossa maturidade, nos desafia para o chamado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nós vimos aqui esse texto, que é um texto já encerrando uma das partes finais aí da carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, e ele vai concluindo, né, o trecho que nós lemos, a nossa leitura começa com uma conclusão. Quanto ao mais, ele está concluindo tudo que ele trouxe. E no fim, esse trecho acaba sendo um grande resumo de tudo que ele fala, porque ele fala de aspectos muito importantes da vida de todo crente. Eu não quero aqui esquecer que a vida missionária, ela é realizada pela igreja, mas ela não faz parte simplesmente da agenda da igreja. Não é uma coisa que nós marcamos lá na reunião de planejamento, não é simplesmente um momento que a gente separa e faz algumas coisas que têm a ver com evangelismo e missões, mas é o que a igreja respira e deve transpirar diariamente, a vida missionária. E por isso, a vida missionária, então, implica também na vida de cada um dos crentes, na minha vida, na vida do pastor Tiago, na vida de cada um dos irmãos. A vida missionária é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada continuamente. Nós não somos missionários só quando a gente junta um grupo de pessoas para fazer um evangelismo. Nós não somos missionários só quando a gente entende que Deus tem um chamado, vai mandar você para um lugar específico, falar com pessoas específicas em um determinado momento da sua vida. Mas nós somos missionários no dia a dia, porque exalamos o bom perfume de Cristo.
Em cada pequeno ato, em cada circunstância, com cada pessoa que nós encontramos e mesmo com aquelas que já conhecem do Evangelho, nós somos embaixadores de Cristo e falamos em nome dele o tempo todo. Somos cristãos, que nada mais são do que pequenos cristos, né? Nós somos exemplares, cópias de Cristo. Pelo menos é por isso que nós devemos perseguir ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida cristã. Então, quando Paulo fala aqui, ele fala de maneira individual, mas fala para a igreja também. Mas a gente deve pensar isso para as nossas vidas, extrapolando essas concepções, essas verdades aqui para toda a vida da igreja. Não adianta nós aqui perseguirmos ser uma igreja missionária se nós não formos indivíduos missionários. A igreja, ela não é um organismo anômalo que se cria simplesmente e tem vida própria. A vida dela se dá a partir da reunião dos seus membros. A igreja não é esse prédio que vai sair falando por aí e proclamando o Evangelho, mas é cada um de nós, unidos pelo poder de Cristo, pelo Espírito Santo, é que saímos a proclamar o Evangelho em todo lugar. Então, para considerarmos uma vida missionária como a nossa igreja, a gente precisa considerar como que está a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada individual como cristãos. E por isso a gente precisa considerar a nossa jornada como indivíduos espirituais. Como eu disse, a missão ela é um trabalho espiritual. Nós somos indivíduos espirituais. E nós devemos viver espiritualmente cada uma das coisas que fazemos. A gente ainda separa demais. Isso é um vício que a igreja tem, de forma geral, não só a nossa, mas a igreja brasileira, pelo menos de forma geral, tem um vício muito intenso, que é de separar a sua vida em dois aspectos. Agora eu sou crente, agora eu sou gente. Mas eu sou filho de Deus 24 horas. Eu não sou só cristão a hora que eu entro aqui e pratico o culto. Eu não sou só cristão quando eu faço parte de algum departamento e estou executando alguma tarefa, seja em qual dia da semana que for. Quando eu faço uma reunião, quando eu faço a doação do cobertor, agora eu fui crente. E daí quando eu estou no meu trabalho eu já não sou mais. O meu compromisso muda, eu posso agir de maneira diferente. Essa vida dupla não existe aos olhos do Senhor. Não existe. A nossa vida ela é toda espiritual. E ela precisa ser assim, inteiramente espiritual. E por isso a gente não pode ignorar os aspectos espirituais da nossa vida comum. Existe algo de espiritual quando você faz a sua caminhada matinal como exercício físico. Existe algo espiritual quando você faz o seu trabalho, a sua rotina de trabalho. Existe sim algo espiritual quando você prepara o alimento da janta, do almoço, do café da manhã. Existe algo espiritual quando você vai no mercado. Existe algo espiritual quando você limpa a sua casa. Existe algo espiritual quando você conversa com os seus amigos, quando você se relaciona com os seus familiares. Enfim, em cada uma das coisas que a gente faz todo o dia e o dia todo, existe algo de espiritual nisso. Nós podemos fazer isso espiritualmente. Mas nós acabamos desprezando. Ao conversar com uma pessoa aqui da igreja, fazendo um aconselhamento, nós falávamos sobre essa necessidade da gente se apropriar do conteúdo bíblico e da gente viver isso, né? E meu conselho foi, uma forma da gente trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia é, se está lavando louça, olha a sujeira da louça e fala, sujou porque tinha comida. E eu posso lavar porque eu tenho força. Obrigado, Senhor. Parece muito pouco isso, né? Mas é aí que a gente vai trazendo a vida espiritual para o nosso dia a dia. E existe sim uma realidade espiritual, não só no nosso relacionamento com Deus, mas também da força das trevas, do mal, do inimigo, de Satanás e seus demônios, que também atuam espiritualmente contra a igreja, para que ela não cumpra a sua tarefa, para que ela não execute a sua missão, para que ela seja confundida ao longo dos dias e ela comece a fazer isso de forma tão automática que perca a vida que existe em viver como um cristão, como parte da família de Deus. E Paulo então vem falar sobre isso. Cuidado, muito cuidado, para não viver a sua vida na sua própria força, para não fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito. E é muito fácil a gente fazer isso. Eu falo para vocês como pastor, como é fácil a gente transformar a nossa vida espiritual em agenda de trabalho. Eu trabalho com a igreja todos os dias. Exceto um dia na semana que é meu dia de folga, mas todos os outros dias eu trabalho com a vida da igreja. Então o pastor é o mais crente? Não, ele talvez corra o risco de ser o mais pagão.
justamente porque ler a Bíblia vira agenda de trabalho e não vira devocional. Conversar com o irmão vira demanda diária de trabalho e não um ato espiritual com que eu faço com amor. A gente precisa tomar muito cuidado para não transformar as coisas em momentos frios que a gente faz simplesmente pelo bom hábito ou pelo mau hábito contínuo de fazer as coisas. Eu sempre fiz, eu sempre fui da igreja, eu sempre fui desde criança, sempre fiz assim, e eu não paro nem para pensar no que eu estou fazendo, ou não faço de maneira devocional tudo aquilo que eu vivo. E Paulo começa falando isso quando ele começa nos chamando a atenção para a nossa jornada como missionários, como embaixadores de Cristo, como filhos de Deus que fazem e cumprem a obra que Ele nos chamou para fazer, dizendo: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso tem tudo a ver com lembrar a gente que a gente não vive a partir então da nossa força e no poder que a gente pensa que tem, mas que nós somos fortalecidos o tempo todo na força do Senhor. Se nós queremos viver de maneira profunda a vida com Cristo, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. É curioso porque ele vai trazer para a gente, aí nós já lemos isso, a imagem de uma armadura. O que passa aí na cabeça de Paulo é a figura de um soldado, e ele usa os elementos da armadura do soldado para falar da armadura que Deus nos dá para nós nos vestirmos e revestirmos, para conseguirmos lidar com a realidade da vida cristã, sem ignorar a realidade espiritual. Sem ignorar a realidade espiritual. Então, se nós vamos viver a vida cristã, nós não podemos desprezar o que há no mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual tem forças ao nosso favor e forças que são contra nós. Então, nós precisamos nos equipar espiritualmente para viver a vida. Não adianta eu me esforçar muito e fazer 1, 2, 3 faculdades, um curso superior, um curso de pós-graduação, um doutorado. Não adianta eu me equipar de coisas à minha volta, com um carro, uma casa. Não adianta eu construir uma família numerosa e colocar todo mundo na academia para todo mundo ser forte e se defender. Não adianta eu ficar investindo nas minhas forças pessoais, porque as verdadeiras forças que lutam contra nós não são as forças deste mundo, mas são deste mundo palpável, né? Mas do mundo espiritual. Então eu preciso ser fortalecido não no Lucas, não posso ser fortalecido no meu intelecto, na minha inteligência, eu não posso ser simplesmente forte no meu corpo, eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. As estratégias humanas, elas são completamente falíveis, tanto quanto os humanos que as propõem. Então, se nós queremos pregar o Evangelho, se nós queremos uma vida de profundidade espiritual e passar adiante a mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação, eu não posso me valer simplesmente de estratégias humanas. Eu preciso investir nas estratégias espirituais. Eu preciso dedicar a minha vida àquilo que é realmente espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz baseado no nosso calendário. Quais são as estratégias de evangelismo que nós vamos fazer na nossa sociedade interna esse ano? Qual é o movimento que o Departamento de Evangelismo e Missões da Igreja vai fazer esse ano para ter um impacto evangelístico na nossa cidade? Isso é muito saudável. Mas se simplesmente permear ao ato em si, são estratégias humanas. Qual é a estratégia de Deus hoje que Ele chama a sua igreja para realizar, para que o Evangelho tenha verdadeiro impacto? Eu digo que a gente às vezes fica tão preocupado com as atividades evangelísticas que esquecemos de ser verdadeiros missionários. Nós não somos missionários porque fazemos atividades evangelísticas. Percebe a diferença? Mas nós fazemos atividades evangelísticas e missionárias porque somos missionários no coração, em primeiro lugar. Porque o Espírito que habita em nós transforma o nosso ser e nos impele de tal maneira que a gente não consegue evitar. Nós compartilhamos o Evangelho o tempo todo. É natural em nós. As atividades são meras consequências dessa vida que a gente já cultiva no Senhor. Porque somos fortalecidos não no nosso próprio conhecimento, mas na força do Senhor. As estratégias que pautam a nossa vida de evangelismo é a nossa vida devocional diária,
onde nós encontramos o nosso Salvador, conversamos com Ele e, sendo fortalecidos nele, falamos do Evangelho com naturalidade. A igreja que verdadeiramente fala do Evangelho, ela acaba nem precisando tanto de atividades tão formalizadas de evangelismo, porque ela simplesmente está falando continuamente. Se nós somos, então, essa igreja missionária, eu posso dormir em paz, tendo certeza que não sou só eu que estou aqui me esforçando, porque sou o pastor da igreja, eu tenho a obrigação de levar o evangelho, porque vão me cobrar disso, porque eu estou ganhando para isso, mas eu sei que cada cristão, cada irmão, ao levantar da sua cama, é um missionário em atividade. E ao deitar-se, é um missionário descansando para o dia de amanhã voltar a pregar. Isso que deve passar no nosso coração. É essa vida que nós devemos viver como missionários, fortalecidos no Senhor. Então a melhor estratégia de missões que nós temos dentro da igreja é viver uma vida com Cristo, próximos do Senhor, sendo fortalecidos nele e na força do seu poder. Aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor e lutar pela verdade, com esperança nos homens e suas estratégias, sofrerão contínuas decepções e não vão suportar o desafio da jornada. E nós podemos ver isso acontecendo na realidade da nossa igreja, de igrejas vizinhas, pessoas que começam envolvidas com grande vigor no trabalho da igreja, mas aos poucos vão fraquejando. Chega lá por agosto, estão se arrastando, e em setembro, maldizendo já o ministério. Não quero nunca mais ver isso aqui. Eu nunca mais vou pegar cargo nenhum na igreja, né? Quem nunca ouviu um crente falando isso? Eu já ouvi vários. Nunca mais vou pegar. Porque às vezes a gente fica com a nossa esperança nos homens, sendo fortalecido nos que os homens podiam fazer. Mas o pastor não fez um negócio que eu tinha pedido para ele. Mas o presidente, o vice, o secretário, o tesoureiro, não fez o que eu queria. Ou não fez como tinha combinado, ou me decepcionando nisso e naquilo. Mas nós não trabalhamos uns para os outros, trabalhamos para o Senhor. E é fato que onde tiver gente se relacionando com gente, vai dar problema. Vai ter falha. Mas se nós estivermos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder, nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é desperdiçado. Ele estará conosco e permanecerá conosco e nos fortalecerá não para desistir, não para parar, mas para continuar, para permanecer e persistir na sua obra. É na força do Senhor e pelo seu poder que nós podemos, então, suportar cada desafio que nos é proposto na obra do Senhor. Quero aproveitar um exemplo recente que aconteceu na minha vida, quando a gente às vezes acaba confiando nas estratégias humanas, né? Na semana passada, no sábado passado, alguns irmãos até sabem que isso aconteceu, entraram no prédio lá de casa. Invadiram. Não aconteceu nada, está tudo bem, graças a Deus. Eles foram embora, mas na hora eu liguei para a polícia. E quando eu liguei para o policial, ele falou assim, boa noite, emergência, qual que é a ocorrência? Eu falei, olha, invadiram aqui o prédio e eu estou dentro de casa, eu ouvi as pessoas conversando lá de fora e tal. Aí ele falou, tá, e daí? Ele falou desse jeito para mim, e daí? Eu falei, e daí que isso é uma invasão de patrimônio, né? Entraram na minha casa, eu não tenho segurança para sair. Mas aconteceu alguma coisa mais grave? Eu falei, não roubaram nada, mas eu não tenho nem como ter certeza se eu posso sair de casa, se eu não vou encontrar eles ali embaixo. Então tá bom. O sistema humano é extremamente falho. Ele vê um problema, olha para você e diz, tá, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Nada. Eu não me importo com o seu problema. Quando a gente se vale, então, das forças que estão ao nosso redor, nós estamos nos valendo também das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente confia que as estratégias humanas e os seres humanos é que podem nos ajudar a realizar uma grande obra missionária, nós estamos confiando na fonte errada. Sem poder algum. Até porque, então, a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, é justamente isso que o texto vai dizer. O versículo 11 ainda diz para nós que nós então temos para onde correr, que não são as estratégias humanas, falíveis, insuficientes, poucas. Nós temos a armadura de Deus. E essa armadura não é uma armadura simplesmente que Deus forja para nós,
mas é a armadura dele mesmo que ele concede para nós usarmos. Percebe a diferença? A diferença é justamente que é como se Deus tirasse a armadura de si e colocasse em cada um de nós. E por isso que quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Porque essa é a armadura que o próprio Cristo usa. E é assim que ele passou por aqui e venceu o mal. Também usando essa armadura. É a armadura que não somente vem de Deus, mas que pertence ao próprio Deus. E é por isso que ela é tão poderosa. Porque ela não depende de forja humana. Não foi um ferreiro que foi lá e forjou essa armadura. Não foi um artesão que foi lá e trabalhou ela. Que criou o escudo. Que forjou a espada. Mas o próprio Deus, é a armadura do próprio Deus. Que vem do seu imenso poder. E por isso nos fortalece. E a gente não precisa então se apoiar nas circunstâncias humanas, nas estratégias humanas. Ainda que eu e você possamos ser extremamente criativos. As nossas ideias jamais vão superar o poder de Deus. No poder dele nós podemos confiar tranquilamente e perpetuamente. Por isso, para vencer então, precisamos tomá-la por completo. O versículo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não dá para jogar bem futebol com um pé descalço e outro pé de chuteira. Não dá para escovar bem os dentes com a pasta sem a escova. Você já passou aquele apuro de acampamento, que você esqueceu sua escova, você teve que escovar com o dedo e a pasta de dente? É só para enganar, né? Só para tirar o gosto ruim. Porque escovação de verdade não foi. Né? Vai continuar crescendo ali bactéria e se você adotar essa prática para a vida, vai gerar cárie, né? Você vai perdendo os dentes rápido. O pessoal que gosta aí de futebol sabe bem que eu com 2 chuteiras no pé já não sou bom. Você imagina eu jogando descalço e com uma chuteira só. Também ineficiente, mais ainda. Mais ou menos, né, João? Então, não dá. A armadura de Deus, da mesma forma, ela tem que ser vestida por completo. O crente verdadeiro, ele não pode só se valer de algumas partes da armadura, se ele quer viver, então, revestido do poder de Deus e apto para pregar o evangelho, pronto para suportar as dificuldades e continuar na fé. Às vezes a gente quer se valer só de algumas, porque a armadura às vezes pode se tornar pesada, trabalhosa, e a gente quer só aquilo que é mais confortável. Acho que eu vou pôr o calçado da armadura, porque daí eu já não machuco o pé. Mas carregar escudo da fé é muito peso. Espada do Espírito, não tenho força para segurar uma espada. Mas essa não é uma armadura humana, ela é uma armadura divina. Então ela precisa ser usada por completo. E nós somos capacitados pelo próprio Deus para sermos revestidos dela toda. Usar metade da armadura é ser um cristão capenga, mediano, medíocre. E realizar uma missão tão capenga quanto a sua dedicação ao uso da armadura. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa investir na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus e sermos fortalecidos no seu poder de maneira completa, integral, na nossa vida toda, o tempo inteiro. Não dá para a gente viver de comer só no fim de semana para o Espírito. Não dá para a gente ficar esperando o alimento que vem mastigado da boca do pastor. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa maturidade espiritual e cultivar uma vida espiritual diária e constantemente. Eu não posso orar por você, então ore você todos os dias. Quer dizer, eu posso orar por você, né? Mas eu não posso orar no seu lugar. Eu posso orar te abençoando, mas eu não posso ser crente por você. Nós precisamos, então, vestir a armadura por completo, buscar por completo cada um dos elementos que ela significa, cada um dos elementos que ela traz. E essa é uma armadura extremamente confiável, infalível. Ela não nos deixa na mão. E ela, aqui a Bíblia diz, né, no versículo 11 ainda, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas aqui não está aqui por acaso. O diabo tem as suas armadilhas e ele age de forma espiritual de maneiras cruéis. E é fácil identificar essas armadilhas, ou melhor, esses planos do inimigo, quando eles são evidentemente ruins. Mas a cilada pressupõe justamente uma armadilha, né?
A armadilha não fica exposta, ela fica escondida. Se você faz uma armadilha para pegar um animal, que seja, você não deixa ela exposta, evidente, com cara de armadilha. Você disfarça ela, para que ela pareça um lugar atrativo, bom. Se você usa a ratoeira, você põe o queijo para atrair. Você não escreve lá, né? Morte aqui, venha rato. Porque você é uma armadilha. O inimigo coloca ciladas na nossa sociedade, na nossa vida, em volta de nós, para que nós caiamos nessas ciladas. Mas se a gente se reveste por completo dessa armadura de Deus, nós estamos prontos, preparados para vencer todo o mal. Não pela nossa força, mas fortalecidos na força do poder de Deus, que tem todas as capacidades para vencer o mal e as suas ciladas. A nossa luta, então, ela não é contra carne e sangue. O nosso inimigo não são pessoas de carne e osso, e é justamente isso que o texto está dizendo. Contra carne e sangue é que não tem rosto de homem ou de mulher, de ser humano, o nosso inimigo. O nosso inimigo é espiritual. Então, cuidado. Cuidado quando você emprega forças para combater um indivíduo humano. Porque o que move ele a fazer o que ele faz são as forças malignas. Atacar um indivíduo é tentar matar a árvore puxando as folhinhas. Quando a gente pode ir na raiz, que é o mal, é o inimigo das nossas almas. E nós temos as armas espirituais suficientes e poderosas para derrotar o mal. Aliás, o nosso Senhor Jesus já venceu ele na cruz. Então, a nossa luta não pode ser contra pessoas. Então, quando as pessoas te desapontarem, te decepcionarem, lembra que elas são falíveis, porque elas são humanas. Mas o Senhor, na força do seu grande poder, permite que a gente consiga permanecer, continuar na caminhada. Então, contra quem nós lutamos? E ele começa a usar aqui termos interessantes. Ele fala que contra, versículo 12, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. E ele coloca ele em regiões celestes. Na verdade, se a gente começar a olhar isso aqui, principados e potestades são nomes de força, né? Principado tem a ver com príncipe mesmo. É como se fossem grandes governantes, poderosos. O que ele quer dizer para nós aqui é que sim, as forças do mal têm grande poder. Não são investidas fracas. Não são coisas pequenas. Não são coisas banais. Satanás ataca com intencionalidade e com grande poder. E investidas cruéis contra as nossas vidas. Mas o próprio texto nos traz tudo isso, não para a gente ter uma perspectiva de medo e desespero. Agora eu vou sair daqui com medo do diabo. Não vou dormir em paz, porque o diabo está aí. E ele é um príncipe, um principado, uma potestade, um poderoso. Não é isso. Ainda diz que eles estão nas regiões celestiais, e a impressão que Paulo quer dar é justamente de um ataque, porque ele propõe aqui uma linguagem de guerra, como uma cidade, um indivíduo, aliás, um exército sendo atacado de uma cidade alta. Pense em homens, arqueiros, em cima dos muros, com uma visão privilegiada, atirando em pessoas que estão lá embaixo. Nós estamos embaixo, os príncipes parecem estar nos muros, atirando em nós a partir das regiões celestiais. Mas aí ele deixa muito claro que, embora eles façam investidas cruéis, fortes, elas não são maiores do que o poder que o Senhor concede através da sua armadura. Elas não podem vencer o Senhor. O que ele quer nos lembrar é que justamente a nossa luta não é contra a carne e sangue, e as coisas da carne e do sangue não podem vencer esses principados e potestades. Então pare de lutar contra o inimigo com armas humanas e invista nas armas espirituais. Ore mais. Conheça mais do Senhor. Gaste mais tempo com coisas profundas da parte de Deus. Pare de desperdiçar a sua vida com coisas banais e humanas, passageiras. Se nós queremos resistir na jornada de fé, se nós queremos ser uma igreja missionária que proclama o nome de Deus, nós precisamos investir na nossa vida espiritual com maior intensidade do que o inimigo faz investidas contra nós. As armas estão aí disponíveis. A arma não fica mais forte, aliás, a armadura de Deus não fica mais forte na medida que eu oro mais. Mas eu fico mais forte na medida que eu percebo
como utilizar da armadura de Deus. Porque a arma de Deus, ela não é fraca e vai ficando carregando força cada vez mais, mas ela é pronta, totalmente pronta para vencer o inimigo. Nós é que não usamos. É que queremos ir jogar futebol com um pé descalço e uma chuteira. Queremos escovar os dentes com a pasta sem a escova. Que queremos ir para a batalha espiritual usando só um dos elementos da armadura, ou talvez nenhum deles. Nenhum deles. Muito bem, então quais são esses elementos? Quais são essas partes da armadura, né? O que compõe essa armadura que faz com que a gente possa resistir no dia mal? Que nós devemos tomá-la por completo. Quais são as partes que compõem essa armadura que vão nos ajudar a vencer? E ele começa então a partir do versículo 14 até o versículo 17 a descrever essa armadura. E ele vai dizendo cada uma das partes dela. A primeira parte que ele cita é o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Né? Ele diz cingivos da verdade. Se você já assistiu um filme de época, se você assistiu um filme que tem aí soldados romanos, você vai visualizar junto comigo aí na sua mente como é que era a vestimenta do soldado romano, que era o soldado que Paulo provavelmente via na sua época. Ou mais ainda, se você assistiu às aulas lá de cultura judaica da escola dominical, você vai lembrar que você viu figuras de soldados daquela época, de vários tipos, né, de vários povos. E todos eles tinham vários elementos desse em comum. O uso de um cinto, o uso de uma couraça, ou seja, uma parte de proteção, né, para o peitoral. O uso de uma sandália de guerra, que ajudava ele a caminhar por terrenos mais difíceis. Lembre-se que não era muito comum eles usarem calçados, as pessoas, no geral, eram muito simples, então elas andavam até descalças o tempo todo, ou com sandálias muito simples, né, que não suportavam aí grandes esforços, principalmente você lutar numa guerra. E você vai lembrar aí que eles usavam escudo, espada, lança, enfim, capacete, uma série de coisas. E é então com essa imagem que Paulo constrói a figura da armadura de Deus. E ele coloca então primeiro o cinturão da verdade. O cinto era uma parte muito importante da roupa dos soldados, porque ela ajudava a segurar boa parte da roupa, ela dava coesão para essa roupa inteira, era como se fosse a parte que unia as peças. Mas mais do que isso, era também a parte que protegia a parte íntima do soldado. Era como ele cobria, a parte íntima era onde vinha, a partir do cinto. Mas no cinto também era onde ele carregava a sua arma. E Paulo aqui diz que esse cinto é o cinto da verdade. A verdade deve ser algo que a gente carrega, trazendo coesão para tudo aquilo que a gente faz. Trazendo coesão para toda a armadura. A verdade de Deus sobre as nossas vidas. É com base na verdade também que nós apoiamos a nossa espada, que mais para frente nós vamos ver que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela é baseada na verdade, ela é carregada na verdade. Ela é suportada na verdade, ela não é inventiva, ela não é uma fábula, ela não é um livro ilusório, mas é a verdade de Deus para as nossas vidas. E por isso ela é carregada no cinto, o cinto da verdade. É aí que nós nos baseamos. O cinturão da verdade diz para nós que nós devemos também carregar de integridade. O cristão verdadeiro é aquele que anda em integridade diante do Senhor e diante dos homens. Você é um indivíduo íntegro, confiável, verdadeiro? Tem uma situação que aconteceu comigo, eu sempre falo para a Vitória, eu falo, Vi, tenho muitos pecados. Vários que eu caio com mais facilidade e outros com menos. Mas a mentira é uma coisa que não costuma me pegar. É uma coisa que não é a minha fraqueza, não é meu ponto fraco. Mas aconteceu, aí já faz alguns meses, eu conversava com uma pessoa e ela me fez uma pergunta. E eu fiquei com vergonha de falar a verdade, porque a verdade me comprometia. E aí eu menti. Falei outra coisa. Mas aquilo ficou me incomodando, me incomodando, me incomodando. Uma semana eu fiquei segurando aquilo. E aí eu encontrei a pessoa de novo aquela semana seguinte. Aí eu falei para a pessoa, olha, eu preciso me corrigir com você. Eu menti para você a última vez que a gente conversou, porque eu falei isso, isso e isso, e essa não era a verdade era outra coisa. E aí eu me dei conta que eu falei assim, agora eu fiquei com duas vergonhas. A vergonha de ter tido, de não querer contar para você a verdade, e agora a vergonha de ter que pedir desculpa e admitir que eu menti. Quando a gente não fala a verdade, a gente passa muita vergonha.
A verdade traz para a gente... a mentira, né? Traz para a gente humilhação. E o cinto da verdade, ele justamente cobre a nossa vergonha, né? Andar por aí nu seria uma vergonha para um soldado. Aliás, e o exporia demais. Uma parte sensível. Então ele precisa cobrir. O cinto justamente cobre a gente da vergonha, protege a gente da vergonha. A verdade nos protege da vergonha. Quem mente vive com vergonha. Ou vive com medo de passar vergonha. Mas quem vive na verdade não precisa temer nada. Está seguro na verdade do Senhor. Então não importa o que falem ao nosso redor, se a gente sabe a verdade, vive a verdade, fala a verdade, nós não seremos derrubados por qualquer um que fala qualquer coisa à nossa volta. O segundo elemento da armadura é a couraça da justiça. A couraça é justamente aquele colete de ferro ou de couro mesmo, que você vê aí nos filmes, mesmo nos filmes medievais, eles usam essa couraça, né? Os soldados usam, e protege os órgãos vitais que estão na região do tronco, coração, pulmões, até mesmo podia ser mais baixo, chegar a proteger a área dos rins. Então protegia uma boa parte dos órgãos que estão aqui no tronco. A justiça de Deus deve ser o que protege a nossa vida e a nossa vitalidade. A nossa vida não é baseada no nosso senso de justiça, mas na justiça de Deus, que mandou o seu Filho para morrer por nós e nos justificou, porque nós não merecíamos nada senão a morte. Mas Ele nos concede vida pela sua justiça. Incomparável. O crente deve andar debaixo da justiça de Deus, sabendo que ele foi perdoado, justificado e nada mais pode acusá-lo. A sua vida, as suas principais partes de funcionamento, né, que geram a vitalidade do seu corpo, devem ser protegidas debaixo dessa justiça. E nós devemos comprar para nós, admitir para a nossa vida um senso de justiça que é diferente do senso humano de justiça. Os homens são justiceiros, o Senhor é verdadeiramente justo. Nós queremos mais que morram, que sejam condenados, mas o Senhor é verdadeiramente justo. É esse senso de justiça que nós devemos adotar. Mas o verdadeiro crente está protegido na verdade de que ele é justificado em Cristo Jesus. Mesmo sendo pecador, condenado à morte, em Cristo nós somos justificados. Então nada, nem ninguém pode levar a salvação que nos foi dada. Nada, não tem nada que você faça que desfaça o que Jesus fez por você. Uma vez alcançado pela graça de Deus, você é totalmente transformado como nova criatura do Senhor. E mesmo que você torne a pecar, isso não pode desfazer o que Deus fez pela sua vida. Isso deve nos constranger a viver uma vida de santidade. O próximo elemento são o calçado do Evangelho, as botas do Evangelho. Os soldados romanos usavam botas de guerra que eram utilizadas justamente para essa época. Para a época de combate, né? Eles não usavam esse tipo de vestimenta no dia a dia. E essas sandálias, elas tinham tachões no solado, para que quando eles pisassem, fossem mais firmes, eles pudessem andar por qualquer tipo de terreno com aquelas sandálias, para poder combater os exércitos inimigos. O calçado do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz, nos deixa preparados para irmos aonde for necessário, com base na verdade do Evangelho, para pregar a verdade de Deus, a boa nova de salvação. E essa boa nova de salvação é como nós encontrarmos uma cura, é de fato nós encontrarmos uma cura e ansiarmos por compartilhar. Se você hoje descobrisse a cura do coronavírus, você esconderia dentro da sua casa ou você levaria para as pessoas? Eu não sei você, eu espero que você não seja egoísta a esse ponto, que ficaria escondido. Mas eu ia querer contar, olha, eu descobri. Se você misturar álcool gel aqui e tomar um gole... Mentira, brincadeira, né? Não pode tomar, não. Mas eu iria contar para todo mundo. Porque é uma boa nova, é uma boa notícia, o mundo está sofrendo, as pessoas estão morrendo. Só que às vezes a gente trata o Evangelho como se fosse essa cura que a gente encontrou e não quer compartilhar. A gente não tem entusiasmo com o Evangelho. Mas o calçado do Evangelho da paz faz com que a gente seja contagiado pela alegria da boa nova de salvação, que nos tirou do inferno, da morte eterna, para a vida eterna. Então nós vamos, aonde for necessário, o calçado do Evangelho da paz nos deixa preparados para ir em qualquer terreno, aonde o Senhor nos mandar, não importam as condições, para falar da verdade de salvação, que cura a nossa vida eternamente. Além disso, o escudo da fé.
Tem algo muito curioso sobre o escudo, né? Os romanos usavam um escudo de madeira e geralmente um escudo longo, com couro em volta. E eles não era incomum que fossem atacados com flechas, que eles molhavam a ponta das flechas, os inimigos molhavam as pontas das flechas no piche, tacava fogo e atirava flechas inflamadas, dardos inflamados, por isso Paulo usa esse termo. Então o que os soldados romanos faziam? Antes de ir para o combate, eles encharcavam, deixavam o escudo mergulhado na água um pouco, para aquela madeira reter a água, e quando o dardo, pegando fogo, batesse, encontrasse um ambiente úmido e apagasse. Eles inutilizavam a estratégia do inimigo, de queimar os escudos. A fé, a nossa fé, quando ela é bem embasada, quando ela é no Senhor Jesus, não nos homens, quando nós vivemos na força do Senhor, a nossa fé inutiliza, invalida, desqualifica qualquer investida do inimigo contra a nossa vida. Uma fé bem firmada, que sabe de onde nasceu e para onde vai, não se abala com qualquer proposta que aparece. Hoje, a gente às vezes deixa a nossa fé ser abalada e se encanta por coisas que estão ao nosso redor, porque a gente não tem bons alicerces. E existe um aspecto bem interessante, alguns comentaristas vão fazer um paralelo desse mergulhar do escudo da fé na água com o nosso batismo. De que quando nós passamos pelas águas do batismo, nós publicamos a nossa fé e dizemos, é nisso que nós cremos. E nada mais nos abalará. Os primeiros cristãos da igreja primitiva eram conhecidos como pessoas que quando diziam que eram cristãos, né, um autor escreveu isso, quando se ouvia no primeiro século que alguém era o cristão, você sabia que ele estava dizendo qual era a sua pátria, quem era a sua família, quais eram os seus costumes e para onde ele ia, tudo a respeito da sua vida. Aqueles que têm fé bem embasada, quando dizem que são de Cristo, estão dizendo a que vieram, de onde vieram, para onde vão, quem são, quem é a sua família, qual é a sua missão. As pessoas precisam ver uma igreja que realmente ama a Cristo. Sabe por que a gente não vê o mundo mudando de fato? A gente vê cada vez a crueldade tomando conta, porque nós somos omissos. Eu e você somos omissos. Porque quando a gente diz que é cristão, não significa mais nada. O cristão hoje não tem diferença nenhuma com o outro. É só a igreja que muda, que a gente vai. Nós precisamos ser uma igreja diferente, relevante, impactante, que tem uma base de fé tão sólida que depois que publicou a sua fé, os dardos inflamados do maligno são completamente invalidados. Recentemente houve a polêmica aí do Burger King ter feito a propaganda com crianças falando sobre a diversidade, enfim, questões de gênero. E aí sempre acontece isso, né? Propaganda do Boticário, propaganda do Burger King, a Netflix fez não sei o quê, associando a Bíblia a Jesus sendo um homossexual, enfim. Aí fica aquela discussão, cancela ou não cancela? Assina Netflix ou paro de assinar Netflix? Como Burger King ou não como mais Burger King? Vou usar Natura ou posso continuar usando Boticário? Só que isso mostra a superficialidade da igreja. Enquanto nós estamos nos perguntando, não estou dizendo que não precisa, não possa fazer isso, nos perguntando o que é se a gente cancela, come ou não come, nós devíamos estar preocupados em ser a influência dentro da sociedade que ensina verdadeiros princípios. A igreja para de comer o Burger King, mas não se propõe a ensinar as crianças sobre a verdadeira sexualidade em Deus. A igreja quer cancelar a Netflix, mas não produz um bom conteúdo para ensinar as pessoas sobre a verdade do Evangelho. A gente cada vez mais está escondido dentro de casa, porque a gente não embraça o escudo da fé. Estamos totalmente vulneráveis. E os dardos do inimigo têm queimado as nossas vidas e apagado. Aliás, apagado não, consumido de fogo. A nossa crença fraca, rasa, religiosa, de fim de semana. A gente precisa embraçar o escudo da fé. Ele também fala do capacete da salvação, como um dos seus últimos elementos, o capacete da salvação e a espada. E o capacete é onde protege a nossa mente, a nossa cabeça. Na salvação em Cristo Jesus, a salvação que Deus nos concede, a salvação não só espiritual, mas até mesmo física que Ele nos concede, protege a nossa mente
de todas as mentiras que são espalhadas por aí. Nós precisamos proteger a nossa mente na verdade do Senhor. O Senhor é quem faz essa proteção para nós, pela sua palavra, no relacionamento contínuo com Ele, nós estamos protegidos das ideologias, filosofias, mentiras, enganos que o mundo produz. Nós não nos encantamos com qualquer coisa, porque comemos coisa muito mais profunda, muito mais substanciosa. Então não é uma proposta humana que vai nos fazer brilhar os olhos. O que nós comemos da palavra é muito melhor. Mas se você come pouco da palavra, qualquer vento de doutrina te convence. Qualquer pessoa que fale mais bonito traz uma coisa mais atrativa. Agora, se você comer da palavra, você não vai encontrar coisa que se compare às verdades profundas do Evangelho. E aí nós chegamos então no último elemento. Para a gente já ir finalizando, o último elemento diz que da armadura é a espada do Espírito. Essa espada, a palavra ali que diz a espada, não é uma longa espada, mas é uma espada curta, de ataque de corpo a corpo. Porque a espada do Espírito é justamente a palavra de Deus, que deve ser anunciada. Aqui, no corpo a corpo. O nosso combate não é violento, ele não mata pessoas, mas é com a espada do Espírito que traz vida. Hebreus 12, 4, abre comigo lá em Hebreus 4, 12, desculpa, não 12, 4, 4, 12. Nem tem Hebreus 12, né? Hebreus 4, 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não tem nada mais eficiente para vencer o maligno, para vencer o mal, do que a palavra de Deus. As verdades da palavra precisam ser lembradas diariamente por cada um de nós, mas você só consegue lembrar aquilo que você conhece. Então ore a palavra de Deus. Use a palavra de Deus quando alguém falar uma mentira, ou quando na sua mente uma mentira for produzida, lembre da verdade de Deus. Lembre da palavra do Senhor. O que ela diz a respeito de você? O que ela diz a respeito das circunstâncias? O que ela diz a respeito de quem Deus é e o que Ele faz por aqueles que são seus? E o texto vai finalizando ali, através também, ele encerra essa figura da armadura e ele fala da oração. É curioso, ele não inclui a oração na armadura. Mas isso não quer dizer que a oração é dispensável, muito pelo contrário, ela é indispensável. Mas é como se ele estivesse dizendo assim, lembra que eu falei que o que eu vou propor para vocês aqui de estratégia para vencer o inimigo vem do poder de Deus? Pois é, a oração é uma responsabilidade humana. É um ato que nós fazemos para nós nos relacionarmos com Deus. A armadura não é pressuposto humano, mas a oração é. É um movimento nosso em buscarmos a face de Deus, para que Ele nos conceda essa armadura por completo. E o motivo de oração que Paulo pede para o povo de Éfeso, para a igreja de Éfeso orar por ele, é que em todo tempo eles suplicassem, orassem no Espírito, para que ele tivesse ousadia, intrepidez, para pregar o Evangelho, para ser porta-voz do Evangelho. Hoje eu mandei no grupo lá da UMP uma frase de um livro escrito por 2 autores, McKinley e McConnell, que diz assim, o mundo é capaz de assistir ao cristão servindo sopa ou pintando muros pichados por milhares de anos, sem jamais chegar à conclusão de que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Precisamos abrir a nossa boca e proclamar o conteúdo do Evangelho ao mundo. Caso contrário, ninguém será salvo. A oração, a armadura e todas essas coisas que Paulo falou, elas têm um fim, a proclamação do Evangelho, para que todo aquele que ouça do Evangelho seja alcançado por Cristo Jesus e salvo da morte eterna. E é para isso que nós somos chamados, para andarmos com Cristo, revestidos da armadura, pronto, como o povo lá na construção do muro de Jerusalém em Neemias, numa mão a pá para reconstruir o muro e na outra a espada para defender a cidade. Nós precisamos o tempo todo trabalhar armados, ou paramentados com a armadura de Deus, não para lutarmos contra as pessoas, mas contra as forças do mal e levarmos o Evangelho a todos. E orarmos para que a igreja de Deus seja fortalecida e nós possamos proclamar o Evangelho como embaixadores de Cristo, como ministério proposto a cada um de nós. Esse ministério não era proposto só para Paulo. Eu e você somos os embaixadores de Cristo. Somos chamados a nos vestirmos da armadura de Deus, toda ela, todos os dias,
e andarmos com o Senhor Jesus em profundidade espiritual, fazendo a obra do Senhor não pelas estratégias humanas, não pelas nossas forças, mas pela força do nosso Deus, que é poderoso o suficiente para vencer qualquer potestade, principado, força deste mundo tenebroso. Este mundo só pode propor coisas mundanas, malignas, porque, embora o mundo seja de Deus, ele está morto no maligno. Mas o Senhor, sim, pode nos propor estratégias e vida verdadeira para que nós vivamos a vida espiritual com profundidade, levando a verdadeira cura para as almas perdidas. Que nós sejamos, então, desafiados por essa palavra, a andarmos cientes e conscientes da realidade espiritual que existe à nossa volta e que nós enfrentamos ela todos os dias. E para a gente ser espiritual, a gente não precisa ser ignorante. Nós podemos sim fazer isso com racionalidade, profundidade. Mas não nos esquecermos que é o Senhor que nos concede todas essas forças, toda essa força para vencermos o mal e pregarmos da sua palavra. Que sejamos então constrangidos à pregação contínua da palavra. Que nós não sejamos soldados desertores, que abandonaram o campo de batalha, mas que nós possamos olhar para essa mensagem e ver a prontidão do Senhor em nos proteger, mas também em nos convocar para lutarmos pelo seu evangelho e levarmos para todo lado a palavra de salvação àqueles que não conhecem e que carecem da vida eterna de Deus. Que eu e você também possamos provar dessas convicções da vida eterna do Senhor e confiarmos na sua proteção, no seu amor, no seu cuidado e na sua salvação. Então vista o capacete da salvação, cinja-se do cinturão da verdade, carregue o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito e o calçado da preparação do Evangelho da paz. E seja um soldado do Senhor que vence o mal, sem destruir as pessoas, mas leva a vida às pessoas e destrói o mal que há ao seu redor. E não seja enganado pelo que o mal propõe e o mundo propõe. Amém? Vamos orar? Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor aplique a sua palavra e a verdade da sua palavra em nós. Nos revista, Senhor, da sua armadura, nos encontre profundamente ligados ao Senhor, obedientes, ó Deus, como igreja que obedece ao Senhor, porque faz a sua obra não pelas nossas forças, não pelas nossas estratégias, mas pelo Espírito de Deus que atua em nós. Que nós possamos confiar na força do seu poder e somente nela. Que nós possamos viver uma vida de profundidade espiritual, abandonar a superficialidade e ser realmente uma igreja que impacta, que transforma, que abençoa a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso redor, ó Pai querido. Nos chama cada dia mais para te servir com fidelidade e verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.